faz minha vida mudar. Para esse momento de meditação, convido a todos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo de 1 até o versículo 11. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. O Evangelho quer dizer boa nova. Uma notícia boa, uma notícia que se pode dar, que vai trazer alento, que vai trazer vida, que vai trazer alegria para todos que ouvem a notícia. E Jesus estava no exercício da pregação do Evangelho, da boa nova, da notícia que enriquece. E aqui Jesus então se coloca para ensinar, aqui Jesus se coloca para falar dessa boa nova. E Jesus não apenas fala, anuncia a boa nova, como também na prática, no dia a dia, naquilo que surge diante dele, ele usa para poder demonstrar como essa boa nova se aplica, como essa boa nova se encaixa na vida. E aqui então encontramos Jesus no templo ensinando. Mas nós sabemos que muitas pessoas ali em volta de Jesus, como escribas e fariseus, ou seja, pessoas que faziam parte da vida religiosa de Israel e defendia todos os seus termos, todos os seus rituais, como também as suas tradições, se colocavam ali ao ouvir aquela boa nova e não concordavam com Jesus, porque em nada se referia aos preceitos, aos conceitos, aos valores que a religião judaica trazia de forma muito forte. E muitas vezes esses preceitos, esses valores da religião se sobrepunha ao valor principal que Deus assim estabeleceu, que é a vida. E o relato do texto nos diz exatamente um desses momentos. Jesus então estava no templo, Jesus estava ali ensinando, quando entrou um grupo de pessoas trazendo uma mulher e dizendo, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E traz a seguinte questão: a lei. Traz a questão da lei. Cita que na lei de Moisés,
tais mulheres devem ser apedrejadas. E aí coloca o contraponto, né? E tu, o que dizes? Interessante. Se eles já sabem qual é a resposta, por que perguntam? Né? Muitas vezes, querido irmão e querida irmã, nós nos encontramos com pessoas assim. Pessoas que fazem perguntas, mas não têm interesse de aprender. Na verdade, têm interesse de confrontar, têm interesse de criar polêmica. Pois então, Jesus ouviu aquela pergunta e no primeiro momento, a primeira resposta de Jesus foi o silêncio. Jesus se abaixa, diz o versículo 6, que ele se inclina e começa a escrever na terra com o dedo. Muitas vezes ficamos pensando o que Jesus estava escrevendo, né? Mas eu sempre penso assim, o texto bíblico ele é muito sábio e o que ele diz é o que é importante. E o que por exemplo, o texto não diz o que Jesus escrevia, mas diz que ele escrevia. E pelo que eu entendo, Jesus fez do silêncio uma resposta. Por quê? Porque a lei de Moisés realmente dizia que tais pessoas precisariam ser apedrejadas. Mas se nós formos pensar bem, nos 10 mandamentos, o 5º mandamento diz não matarás. Então, se o 5º mandamento diz não matarás, já aqui surge uma pergunta. Como é que Moisés fez uma lei que se sobrepôs à 5ª lei? Não matarás dos 10 mandamentos. Foi uma concessão? O que houve? Porque se a lei anterior que Deus deu ao povo de Israel, dizendo não matarás, já existia, como Moisés fez uma outra lei dizendo que algumas práticas, alguns crimes em Israel deveria ser punido com morte? Essa é a primeira pergunta. Mas no versículo 7 diz que aqueles que levaram aquela mulher não se convenceram, não ficaram satisfeitos com aquele silêncio. E talvez até estivessem pensando, ele não tem resposta. Olha como ele não tem resposta. Então, eles insistiram com Jesus. Eles insistiram. Isso me faz lembrar de uma história de uma pessoa que tentou envergonhar um sábio. Ele pegou um pássaro pequeno, colocou na mão e fechou a mão. Mas deixou ele assim acomodado dentro da mão. E disse para o sábio, no meio do povo, em que estava reunido, e perguntou: você é sábio, então você me diga, o pássaro que está na minha mão está vivo ou está morto? E ele pensou: se o sábio disser que está vivo, eu aperto ele na minha mão e o largo morto. Se ele disser que está morto, eu abro minha mão e ele sai voando. Então o sábio parou, olhou para ele e respondeu: a vida desse pássaro está na sua mão. Creio que o momento que Jesus estava vivendo era um momento bem semelhante. E guardar silêncio é a primeira resposta que nós podemos dar em situações semelhantes. Ou seja, não devemos ser reativos, não devemos reagir, aceitar provocações e reagir a elas de pronto. É preciso parar, é preciso pensar, é preciso entender o momento que se está vivendo. Então Jesus responde a eles no versículo 7.
aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedra. Na verdade, a lei citada por aqueles acusadores foi citada de forma incompleta. A lei realmente sobre adultério falava de apedrejamento, mas existia uma outra lei que falava sobre a ação dos acusadores. Está em Deuteronômios, capítulo 17, versículos 6 e 7. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim eliminarás o mal do meio de ti. Então a lei que falava de apedrejamento tinha também o cuidado de que uma pessoa não fosse acusada injustamente. Então, se 3 pessoas fizerem acusação, aquela situação iria ser levada em consideração, iria ser julgada. Mas se apenas uma pessoa fizesse acusação, aquela acusação não seria levada em consideração. E ainda que a pessoa tivesse sido condenada, quem atiraria a primeira pedra seria justamente quem acusou. Porque se de alguma forma houvesse ali uma injustiça, o sangue daquela pessoa cairia sobre o acusador e não sobre o povo. Pois foi exatamente essa a resposta de Jesus. Creio que Jesus ficou esperando que eles fizessem a citação da lei completa. Mas como eles não fizeram, Jesus então, depois da insistência deles, resolve citar a lei como resposta, já que a pergunta foi feita citando uma lei. Então, Jesus diz: aquele que se encontra sem pecado, seja o primeiro a que atire pedra. E Jesus, depois de dizer isso, volta a escrever no chão. Pois bem, diz o texto que foram se retirando um a um. E um detalhe importante, a começar dos mais velhos. É importante se lembrar que as pessoas com mais idade em Israel eram pessoas respeitadas, eram pessoas que conheciam mais. E se essas pessoas não tomaram a atitude que eles diziam que seria para tomar segundo a lei, os mais novos não fariam também. E eu fiquei pensando, se a lei dizia para apedrejar, por que será que eles não cumpriram a lei, né? Por que será que eles não tomaram a frente e disseram: Jesus, você está contrariando a lei? Pois bem, lembrando da história que contei do sábio, eu deixo para cada um irmão e cada uma irmã meditar e pensar: por que será que eles não cumpriram a lei? Mais uma vez, Jesus sozinho pergunta a ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E aquela mulher responde: não, ninguém. Então Jesus diz a ela: nem eu tampouco te condeno. Um dos grandes exercícios que eu creio que o Evangelho vem nos desafiar é o exercício de não julgar. Muitas vezes é fácil fazer julgamento. É muito fácil nós, movidos pelo calor do momento, ou pelo absurdo que estamos vendo, ou que achamos ser, né, um absurdo, falamos, apontamos, reagimos, sem parar para pensar, sem parar para conhecer a situação, sem nos aprofundarmos do que está acontecendo naquele lugar.
Nós não fomos, irmãos e irmãs, chamados para condenar ninguém. Ao contrário, nós fomos chamados para sermos pacificadores. E o pacificador é um sábio. Eu e você. Todos nós somos chamados à sabedoria. E o Evangelho é a fonte da sabedoria. Então Jesus diz a ela: vai e não peques mais. Jesus não perguntou se era verdade. Jesus não perguntou a ela se aquilo havia acontecido mesmo. Mas também Jesus não disse que ela era inocente. Não disse que ela era uma vítima. Mas Jesus disse a ela: vai e não peques mais. Seja lá o que tenha acontecido, seja lá o que aquela mulher tinha passado ou tinha feito, a palavra de Deus em Jesus Cristo, que é o Evangelho, Boa Nova, diz a ela: vai e não peques mais. Ou seja, vai viver, vê se aprende com essa situação, veja se agora você faz uma vida diferente, uma caminhada diferente, muda tudo na sua vida. Mudar, irmãos, é algo muito importante. Para isso é preciso ter coragem. Que a graça do Senhor Jesus nos conceda a cada dia reconhecer a palavra de Deus, que é uma boa nova em nossas vidas, a ponto de recomeçarmos de novo aquilo que está errado, aquilo que não traz vida, aquilo que traz morte. O Evangelho não pode ser transformado em uma estrutura religiosa. O Evangelho é algo muito maior. O Evangelho é muito maior do que isso. O Evangelho é vida, e vida abundante. Vida que renova a nossa vida. Para quê? Para que outras vidas sejam enriquecidas através de nós. Que Deus continue nos abençoando e nos tornando a cada dia mensageiros fiéis desse Evangelho, que é fiel e que revela o grande amor de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.